Pai amado, Pai querido, já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém? Motivo de alegria, né? Dobrado hoje. Assim como ceia, hoje é um dia festivo. Desde já eu quero estar parabenizando todas as mães. Perguntar aqui, quem não chorou aqui hoje? Né? Coisa linda de se ver esses jovens, esses adolescentes expressando o amor pelas suas mães. E mais do que isso, mães. Talvez, como foi dito aqui essa manhã, você possa estar com alguma espécie de tristeza no seu coração, mas independente de qualquer coisa, saiba o quanto você é especial. O quanto você foi agraciada por Deus para ser mãe. Talvez no decorrer da estrada, coisas aconteceram nas quais vocês se perguntam, até mesmo se criticam, mas já foi louvado aqui que Deus sabe de todas as coisas e o porquê que Ele permite todas as coisas. Então, a única maneira que a gente tem hoje, eu estava falando esses dias em uma das reuniões que eu estava, que tem mães que não acham motivo de ter alegria, porque às vezes o filho está dando dor de cabeça, ou está na perdição, ou coisa parecida, e até se culpa por causa dos erros cometidos. Mas deixa eu te dizer, você não é culpado. Você simplesmente foi agraciada por Deus para trazer algo ao mundo, alguém ao mundo. A escolha é feita individualmente. A sua parte você fez. Você pode observar por essas crianças que estão aqui. Elas ainda não sabem escolher e decidir o que querem para elas. Mas são conduzidas pelos pais e pelas mães até uma determinada idade. Quando vai chegar uma determinada idade, assim como nós, que Deus dá o livre-arbítrio de escolha, eles também terão o livre-arbítrio de escolha. Se vai querer seguir o que o pai e a mãe ensinou, ou se vai querer seguir um outro caminho. Mas você fez a tua parte até aonde deu. Você educou, você ensinou, você alimentou, você cuidou até o tempo certo. Essa é a sua obrigação. Mas a escolha nunca se condene porque não é sua. A escolha é de cada um. Independente de qualquer coisa, somos nós que escolhemos. Amém? Então, nessa manhã, alegre seu coração. E desde já eu convido a Igreja do Senhor a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Eu estou em uma semana de estudo em relação a Paulo. E eu estou intitulando A Essência de Paulo. E essa manhã eu pergunto, qual é a tua essência nesta manhã? O que é que você tem exalado? Qual a sua essência? Estava aqui observando e olhando. Cadê ele? Michelzinho Teló de Deus, que estava aqui, cabelo arrepiado. Está lá em cima? É teu, é? Meu Deus. Como ele se entrega ao louvor, que coisa linda. Eu fico até com vergonha que ele é sem pasta, gente. Não tem pasta, não tem nada. Ele se entrega a uma coisa tão linda de se ver. Que Deus continue derramando a oração de adorador na vida desse menino, né? E que a mãe, né, a responsabilidade até ele chegar à idade de escolha, possa continuar incentivando. Sempre que puder, né, o incentivo é uma coisa que eu sempre digo. Quando um filho, ele pede para vir para a casa do pai, muitas vezes os pais estão cansados, estão indispostos, e em vez de ajudar, atrapalha. Incentive seu filho. Tudo o que ele quiser fazer para o Senhor, incentive. Porque você está acumulando pedras para ele. Amém?
Todos encontraram o Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-no com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, aconselharam-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado a fogueira de um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns para os outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Aleluia. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Diga assim, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto. E de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedeu, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu-se achasse enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram como muitas honrarias e, tendo-nos de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Diga assim, o Senhor será aquele que suprirá. Amém, igreja? A essência, como eu estava falando. Estamos diante de um homem, de uma passagem, que talvez para muitos aqui não é conhecida. Talvez não conheça a história de Paulo. Mas para entendermos um pouco e para falarmos, eu quero falar da essência da fidelidade nessa manhã. De um homem que, quando nós vamos conhecer a história, embora muitos ouçam falar de Paulo pelas suas cartas, pelo seu evangelho apregoado, Paulo foi o homem que expandiu o evangelho de uma maneira tremenda. Mas quem era Paulo? Muitos talvez não saibam, mas Paulo foi um homem que ele se tornou conhecido por perseguir a igreja do Senhor. Por perseguir os cristãos quando Jesus ali queria implantar o evangelho no meio dos judeus. Paulo, por ele ser praticante das leis de Moisés, Paulo não aceitava um outro evangelho. Paulo acreditava que estavam tentando, vamos dizer, contaminar o que ele acreditava e no que eles criam. Paulo era fidelíssimo às leis de Moisés e não aceitava de maneira nenhuma, de jeito nenhum, que alguém se intervisse ou que entrasse para, aos nossos olhos, contaminar aquilo que ele cria. Por isso, então, se levanta uma perseguição contra a igreja de Cristo. E quando nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, 6, por aí, nós vamos ver que os discípulos estão ali evangelizando. Até então, só dentro das sinagogas dos judeus, porque era para esse povo que Jesus tinha vindo. Era este povo que Jesus queria alcançar, como promessa já feita lá no início. O povo escolhido por Deus para herdar a salvação. Mas agora, no meio desse povo, há rejeição, que não querem implantar a mudança, não querem aceitar que Cristo era o Messias que estava por vir. E começa então a perseguição da igreja. E no meio dessa perseguição da igreja, vai dizer que existe um homem por nome de Felipe. E quando ele está ali pregoando a palavra de Deus, vê que fica
não consegue mais apregoar no meio dos judeus, porque os judeus agora se levantam e começam a perseguir a igreja, e os cristãos agora ficam dispersos, cada um vai para um lado, cada um segue uma direção. Talvez para aqueles homens que estavam ali pregando, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas para tudo Deus tem um propósito sobre céus e terra. Muitas das vezes a gente não entenda, mas Deus tem. Havia agora ali, o que é que acontece? Filipe também se espalha, e no meio dessa dispersação dos judeus, Paulo mais uma vez se levanta e diz: eu vou atrás deles. Aonde quer que eles vá, eu vou procurar, vou perseguir, vou matar um por um. Não sabendo ele que o desejo do coração dele não era um desejo dele, mas era um desígnio do Senhor. Muitas das vezes nós não entendemos os planos de Deus para nossas vidas. Muitas das vezes não sabemos quais são os caminhos que Deus está traçando. Mas não é para se entender, porque Ele sabe qual é o propósito que Ele tem. Paulo, então, no meio dessa viagem, diz a palavra do Senhor, que ele, então, descobre que a maioria dos judeus está alojado em Damasco. E ele, então, pede autorização para que possa ir até Damasco para poder fazer aquilo que ele estava no seu coração, que era matar os cristãos. Chegando ali, a meio próximo a Damasco, Jesus marca um encontro com Saulo. Saulo agora vai conhecer o Deus que ele estava perseguindo. O Deus que ele acreditava que estava ali para profanar o que ele cria. Nesse encontro que ele teve em Atos capítulo 9, Paulo então se converte e passa a conhecer a Cristo. Aquela fidelidade que ele tinha outrora, agora será convertida para ser usada no cristianismo. A essência de Paulo, ela é agora conservada, porque ele era adorador, ele era fiel. Ele era fiel. Embora com métodos diferentes, de maneira diferente, com crenças em coisas que já era para ser mudada, mas havia dentro dele uma determinação, um dom de fidelidade que era a sua essência natural. O Senhor agora marca esse encontro e transforma aquilo que ele usava para defender a lei de Moisés. Ele agora vai conhecer o verdadeiro Cristo, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura e aquele que mostra o caminho. Paulo agora está transformado, está convertido. O Senhor chama Paulo e diz assim: tu agora vai saber o que é sofrer por amor do meu nome. Difícil de se ouvir, né? Duro, né? Mas uma coisa que me chama a atenção, porque o Senhor não deixa ninguém enganado. Ele não disse para Paulo que seria fácil. Disse para Paulo que seria difícil. Ele não disse para Paulo que haveria risos, que haveria vitórias só. Não. Ele disse: tu verás o que é sofrer por amor do meu evangelho. Mas ele retrocedeu? Não. A palavra então do Senhor vai dizer que começa a trajetória de Paulo. E em meio, muitas das vezes, da trajetória de Paulo, nós vamos ver um homem que foi perseguido, um homem que foi açoitado, um homem que foi desacreditado, um homem que era, como foi dito aqui, apedrejado, apontado, né? Um homem que se passou, aleluia, a maior parte do tempo dele, por causa do evangelho. Se a gente for olhar sofrendo, chorando, sentindo, aleluia, na pele o que era ser cristão, mas que não abriu mão do seu chamado. Não abriu mão do seu chamado. Estamos agora diante de um homem que passou por tantas coisas. A palavra do Senhor vai dizer que depois que Paulo se converte, depois que o Senhor chama Paulo, o Senhor vai fazer proezas e maravilhas através da vida de Paulo. Capítulo de número.
Aleluia. Deixa eu pegar aqui. Atos capítulo 21, 13. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo está mais uma vez aprisionado. E no meio das aflições que ele estava ali sofrendo, juntamente com seus discípulos, mesmo sabendo, aleluia, que ele estava em perigo, ele chama os seus discípulos e tem uma palavra de conforto para dar para eles. A essência que Paulo tinha era algo tão tremendo, que mesmo ele sabendo, mesmo ele passando por aflições e dificuldades, ele ainda conseguia ter uma palavra amiga para alguém, uma palavra de encorajamento para alguém, uma palavra de consolo para alguém. Muitas das vezes, uma das coisas que a gente precisa despertar de dentro de nós é que o nosso sofrimento, que muitas das vezes as pessoas não têm culpa de estarmos passando. E por causa da nossa dor, muitas vezes, nós, em vez de espalharmos amor, como foi dito aqui nesta manhã, nós destilamos ódio, ressentimentos, palavras que machucam. Quando as pessoas, muitas das vezes, aleluia, que está ali do nosso lado, estão necessitando mais de uma palavra de conforto do que nós que estamos passando pela dor. A palavra então vai dizer que quando Paulo está nesta situação, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, Paulo chama seus discípulos e prepara eles. Diz para eles o seguinte: olha, aquieta o coração de vocês. Fiquem tranquilos, porque eu vou ter que passar. E hoje eu morrer por Cristo se torna lucro. Que seja preso ou que eu morra, mas se for por Cristo, está tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta essa manhã. Até que ponto nós estamos dispostos a servirmos a Cristo na dor? Até que ponto na dor, por amor de Cristo, eu renuncio a mim mesmo e me dou para alguém? Até que ponto? Não sabe? Ninguém sabe. Até que ponto nós podemos dizer que nós nos diminuímos para deixar que o Senhor cresça em nós? É muito difícil, em meio à dor, deixar florar a nossa fidelidade para com Deus. É muito difícil. Paulo, ele sabendo do que estava para acontecer, a palavra do Senhor vai dizer em Atos capítulo 19, versículo do 10 ao 22, que por 2 anos que Paulo ficou ali, missionando, Deus operou milagres através da vida de Paulo. Vidas foram ganhas através da vida de Paulo. Um instrumento usado tremendamente na mão de Deus, cheio de autoridade, cheio de poder, mas também condenado a sofrer por amor do Evangelho. Por causa de tudo isso que Paulo estava fazendo, se suscita mais uma vez, e Deus então agora vai usar, aleluia, no capítulo de 21, aleluia, capítulo de número 21, capítulo de número 20, o Senhor usa um homem chamado Ágapo, e diz assim para Paulo, capítulo número 21, igreja, e diz assim para Paulo, ele chega nessa casa, da casa de Filipe para se hospedar, e Deus usa Ágapo para descer e dizer assim para Paulo: olha, tu está vendo esse cinto que está aqui na minha mão? Atei minhas mãos e meus pés. Assim acontecerá com o dono desse cinto. Ele também será preso, ele também será levado, ele será levado para cativeiro.
Paulo, então, já estava sabendo de tudo o que estava para acontecer com ele. Passa-se o tempo, Paulo agora está sendo levado, passa por julgamentos, passa por sentenças. E quando chega na última sentença, ele é levado para um navio que está indo em direção à Itália. Dentro deste navio, sabendo que estava aprisionado, Paulo ainda consegue ter uma conexão com Deus. Deus revela para Paulo, no capítulo 27, tudo o que está para acontecer dentro deste navio e as coisas que estão para se suceder. Paulo, então, chama aquele povo e avisa a eles, olha, vai acontecer um grande naufrágio. Vai vir uma tempestade, tira as coisas de dentro. Mas quando Paulo fala isso, as pessoas não dão crédito, não dão ouvido ao que Paulo está dizendo. Não para ouvir. Quantas das vezes nós fechamos nossos ouvidos para ouvir um conselho da direção de Deus? Quantas coisas poderíamos evitar se ouvíssemos mais a voz do Espírito Santo de Deus? Mas mesmo dentro da nossa desobediência, existe um grande cuidado de Deus para com nossas vidas. Ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel para conosco. A Bíblia então diz que Paulo fala, mas ninguém dá ouvido. Acontece então o naufrágio. Sessão de sofrimento, sessão de perseguições, desacreditado, ninguém dava crédito mais a ele, tinha tudo para olhar para trás e nem querer mais conta com Deus, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não fez isso. Muito pelo contrário, porque ele sabia o Deus que ele cria. Ele tinha certeza que a essência dele não ia ser anulada, não ia ser desfeita por causa de qualquer problema que ele tivesse. Era o que exala de dentro dele. Fidelidade. Ele era fiel àquele que ele servia. Aleluia. Essa manhã eu não sei qual é o seu ponto principal, o que você tem de mais precioso, mas eu quero te dizer que na presença de Deus, Deus vai pegar isso que você tem de melhor para usar para Ele. Aleluia. Paulo, então, quando está ali no navio, que é navio naufraga, e dentro desse versículo, para terminar, que a gente leu do capítulo, ele está agora, o navio perece, e ele está na ilha de Malta. Ilha de Malta tem dois significados. No hebraico, significa refúgio. Diga assim, refúgio. Refúgio. E no grego, significa paraíso ou lugar doce. Diga assim, paraíso ou lugar doce. Segura aí. Paulo estava indo para onde? Paulo estava no cativeiro, estava preso em um navio e estava sendo levado para Roma, porque ele era prisioneiro que tinha sido já cá atrás, determinada a sentença dele. Acontece que quando ele entra no navio para a Itália, para ir para Roma, no meio do caminho, Deus permite uma tempestade, fala com Paulo que aquela tempestade vai acontecer. Deus se manifesta para Paulo no meio de uma situação de aprisionamento. Diga assim, no meio de uma situação de aprisionamento, de cárcere, Deus ainda se manifesta. Deus ainda se manifesta. Não sei qual é a tua situação aqui nesta manhã, mas eu quero te dizer que Deus está dizendo que Ele ainda é o Deus que se manifesta em meio a cativeiro. Em meio a cativeiro. Talvez muito esteja olhando para você por uma situação de adversidade e não esteja dando credibilidade dizendo, mas é Deus? Se for Deus, por que que está assim? Mas não se deixe abater não. Creia tão somente que tem um Deus que diz que se Ele é o Deus que está falando, que é o Deus que muda a situação, Ele é o Deus que muda a situação. Paulo está dentro daquele navio, quando Deus se manifesta e diz, vai acontecer uma tempestade. E Paulo chama os tripulantes e diz assim, tira as bagagens,
para que o dano seja menor. Não disse que não teria dano, vai ter dano. Mas tem um Deus que está no controle. Vai ter dor, mas tem um Deus que está no controle. Vai ter perdas, vai, mas tem um Deus que ainda está no controle. E eles não deram ouvido. Mas nem por isso Deus deixou de ser fiel. Leva Paulo para a ilha de Malta. Diz a Bíblia, olha bem, ele era o quê? Prisioneiro? Ele era o quê? Prisioneiro? Se ele era prisioneiro, com ele havia outros prisioneiros, e havia também a guarda, aqueles que queriam o seu mal. Correto? Porque ele era escoltado. Então havia aqueles que também queriam o seu mal. Mas diz a palavra do Senhor que quando ele chega na ilha de Malta, o povo está com frio, o povo está se sentindo, e aí automaticamente é necessário que se faça uma fogueira. E quando ele se levanta e vai catar os gravetos, a palavra do Senhor diz que no meio dos gravetos vem uma serpente. É muito mal para uma pessoa só, não? Sim ou não? Sim ou não? Mas o coração dele era voltado a fazer o bem sem olhar fazer o bem sem olhar Foi falado de amor. A palavra do Senhor diz: amai os seus inimigos. Correto? Amai os seus inimigos. O gesto dele era um gesto de amor. Ele estava agora cuidando. Vou fazer uma fogueira para aquecer. Mas ele não pensou: não vou aquecer. Querem me matar, estão me levando para a prisão. Por que é que eu vou fazer fogueira para aquecer? Mas não. Ele se dispôs e foi. A palavra então diz que quando ele vem com os feixes, achou que era pouco ele ainda ter saído para catar feixe, porque enquanto os outros ficou cá de boa, mesmo no frio ele foi trabalhar, o bichinho. Aí ele chega lá, cobra, pica. Primeira coisa que diz é que quando olharam e viram que a serpente picou Paulo, em vez de cuidar para ir lá socorrer, para ajudar, fizeram o quê? Criticaram, apontaram, julgaram. É pecador, escapou da tempestade, escapou do naufrágio, mas o pecado o acompanha e agora foi picado por uma víbora. Era o julgamento. Deixa eu te dizer uma coisa: carregando teus feixes, mesmo que as serpentes estejam te picando, querendo ver a tua morte, mas é vida para você, porque Deus não vai deixar você morrer por causa da picada daqueles que querem ver o seu fim. Deus não vai deixar você morrer, aleluia. Diz a palavra do Senhor que eles ficaram esperando para ver o que ia acontecer com Paulo. Quantos estão torcendo muitas vezes, talvez querendo ver sua queda, acreditando que você não vai conseguir, mas o Senhor está te dizendo nesta manhã: levante a tua cabeça, olhe para a frente, porque eu sou aquele que garante a tua trajetória nessa terra. Deixa quem quiser torcer para ver o seu fim. Deixa muitos que estão aí querendo, acreditando que acabou, que não vai mais dar certo. Mas deixa teus projetos na mão do Senhor e confia nele, aleluia, de todo o teu coração. Paulo permaneceu sendo fiel. Foi até o fim. Diz então que quando ele chega, que verem que nada aconteceu, resolveram seguir mais adiante. E aí agora vem a casa de Ágape, ele recebe refúgio na casa de Públio. E ele ali se hospeda por 3 dias. Em meio à dor, em meio ao sofrimento. Quando você acredita que não tem mais nada para ser extraído de você, Deus olha assim e diz: tem.
Tem gente que se sente a última fatia do pão, né? Do saquinho do pão. Tem gente que se olha e acredita que não tem nada para dar, não é assim? Mas quem te disse que você não tem o que dar ainda? Ele chegou na casa daquele homem e disse que aquele homem estava enfermo, doente. E ele ali olha para aquele homem, ora, estende suas mãos e aquele homem é curado. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa manhã. Você pode achar que não tem nada de valor para dar, mas a atenção, o amor, uma palavra pode mudar uma história. Um abraço pode mudar uma história. Uma palavra liberando perdão pode mudar uma história. Pode sarar uma vida. Talvez aos olhos humanos Paulo não tivesse mais nada para dar. Mas ele chegou dentro daquela casa porque Deus tinha um propósito com ele naquele lugar, durante aquele tempo. Deus também tem propósito com você em cima dessa situação que você está passando. Nem que seja, aleluia, para você liberar uma única palavra para alguém. Tem. Ele entra na casa daquele homem. Olha para ele, estende as suas mãos e faz uma única oração. Tem coisa? Precisou muito? Uma oração. Uma oração pode mudar uma história. Uma única oração. Um toque pode mudar uma história. Quando ele faz isso, a palavra diz que aquele homem é curado da sua diarreia e da febre. E através desse gesto, a ilha toda veio ao encontro de Paulo para receber dele também a unção que estava nele. O que você tem não é teu, pertence ao Espírito Santo de Deus. Só expanda. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a tudo que ele estava passando, ele não deixou de ser servo do Deus Altíssimo. Ele não deixou de ser fiel ao Deus que ele servia. Meu esposo falou aqui nesta manhã a respeito de valorizar aquilo que você tem. Muitos, às vezes, só conseguem ver o valor quando está para perder ou quando perde. Não espere a chegar em uma situação dessa para você valorizar o que você tem de mais importante na sua vida. Não espere você correr o risco de perder para que você consiga dizer o quanto você ama e o quanto é especial. Não! O momento é antes. Paulo, no capítulo de Número, aleluia, 21, ele vai falar para os judeus o quanto ele estava disposto a morrer por Cristo. Declarando já o seu amor diante, não importa a prisão, não importa os açoites, não importa o que vão fazer comigo, eu continuarei dizendo que amo este Cristo. E continuarei fazendo aquilo que ele me pediu para ser feito. Aí Joana vem aqui e diz que o maior amor, o maior exemplo é dado pelo próprio Jesus, quando ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo amou até o fim, até aqueles que queriam
machucá-lo. Até aqueles que estavam levando ele para a prisão. Poderia ter sido a chance, vou fugir agora no naufrágio, mas não. Ele ficou. Fique aonde você está. Fique na sua posição. Porque Deus vai te exaltar da maneira que Ele quer, no lugar onde você está. Não precisa sair de lá. Porque é Deus que vai fazer. Ele poderia ter usado como desculpa e ter caído. Sou prisioneiro, virar um fugitivo. Como muita gente foge daquilo que Deus tem. Mas viva o propósito do Senhor. Viva aquilo que Deus quer para você. Abra o teu coração nesta manhã e deixa Deus fazer morada, como já foi dito aqui. Não te prenda a coisas do mundo ou coisas que te possam estar te acorrentando, mas te prenda a Jesus. Pare e pense quem era Paulo. Deixa o Deus usar essa virtude que você tem ao seu favor. Aleluia. Deus não mudou Paulo por completo. Não. Deus pegou Paulo do jeito que ele era e diz assim, em vez de você trabalhar para lá, você vai trabalhar para o lado daqui. Só muda de lado. Seja, tem as qualidades que você tem usando para aquilo que não edifica a Deus. Traz para dentro da casa do Pai e venha edificar ao Senhor. Aquilo que tu tem de melhor, a tua essência que tem de melhor, traga ela para o Espírito Santo e deixa Ele trabalhar em cima dela para cuidar de outros, para fazer o bem a outros, para propagar o Evangelho a outros. Seja aquele que vai trazer pessoas para os pés do Pai. Paulo, mesmo aprisionado durante 3 dias que ele ficou, aleluia, ele conseguiu trazer uma ilha para conhecer o Deus que ele servia. Sendo um instrumento usado por Deus para propagar aquilo que o Senhor queria. Curar, transformar e libertar. E através de um exemplo de mudança de vida, conhecerem Deus na vida dele. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Fazer de você um veículo para que muitos possam ver o que Ele ainda faz na vida do homem e da mulher. Foi dado um testemunho aqui lindo de uma filha que reconheceu Deus na vida da sua mãe. E é isso que Deus quer fazer na sua. Fazer com que alguém olhe para você e diga, olha o que Deus fez. Olha como Deus transformou. Olha como Deus moldou. Quem era? Fazia assim, 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 agora está fazendo assim, 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 mas na presença do Senhor. Essa essência que Deus quer que aflore de você. Uma essência que é única e exclusiva. Todo mundo aqui sabe o que é a essência, né? A essência é de onde se extrai o perfume. Só que a essência, ela é muito mais rica do que o perfume. Ela é muito mais forte, né? Ela é uma característica única que só, né, ela tem. A gente conhece o perfume pela essência, correto? Mas até o perfume, se a gente botar demais, ele torna o quê? Enjooso. Se botar de menos, fede. E Deus quer extrair de você o que você tem de melhor, a sua essência, essa manhã. Para usar da maneira certa. Na dosagem certa, da maneira correta. Deus quer isso de você. Extrair o seu melhor. Extrair, não para você estar jogando fora, porque o que tem de pessoas perdendo, o que tem de melhor aí fora, vai ser usado dentro da casa dele. Para ele, com ele. A favor dele e não contra. Amém? É uma escolha.
Ainda que as serpentes olhem para você e digam que é o seu fim, que você vai morrer porque você foi picado, queiram lhe matar com o veneno, tem um Deus dizendo assim: eu sou refúgio. Eu sou, aleluia, descanso. Eu sou doce feito mel. Aleluia. E eu sou provisão. Só resta você querer esse Deus para a sua vida. Não importa e não sei como você está, mas eu sei de uma coisa: eu estou no comando e no controle de todas as coisas. Amém, igreja? E assim eu agradeço em nome de Jesus. Foi me dada a oportunidade de fazer a oração. Eu convido a igreja do Senhor de pés. Todos evangélicos. Tem alguém que não é evangélico aqui? 2, 3, 4, 5. Deixa eu fazer uma pergunta. Quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador esta manhã para a vida de vocês? Deixar Ele entrar, deixar Ele fazer a obra. A palavra do Senhor diz assim, ó, que Ele convida que a gente crê com o coração e confessa com a boca. Muitas pessoas muitas vezes acreditam que para ser cristão precisa primeiro passar por uma mudança. Eu digo o contrário. Você aceita Jesus e deixa Ele fazer a mudança no dia a dia. Quando a gente estava lendo aqui, Paulo, quando teve aquele encontro com o Senhor Jesus Cristo, Jesus sabia quem era Paulo. Jesus conhecia Paulo no seu íntimo. E Jesus sabia o que estava dentro do coração de Paulo. Conhecia quais eram os projetos, os planos que ele tinha. Mas mesmo assim, Jesus convidou e fez com que, no decorrer da caminhada de Paulo, os pensamentos de Paulo fossem transformados. E eu pergunto nessa manhã, algum de vocês quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e deixar Ele reger a vida de vocês, da maneira como Ele achar que deve reger? Não deixe que o medo diga não. É só um passo. Muitas vezes a gente fica com uma indecisão tão grande, sem querer dar esse passo, por medo daquilo, disso ou daquilo, mas eu deixo te dizer, dê o passo e deixa Jesus fazer a obra. Eu costumo sempre dizer que Deus não traz uma pessoa ou alguém para a sua casa para falar o seu coração. O coração queima, o coração arde. Você sabe que o Senhor está falando contigo, mas você continua com resistência sem querer. Acreditando que possa ter uma outra oportunidade, mas hoje pode ser também a última oportunidade. Porque nós não sabemos qual é o dia nem a hora que Ele virá. Mas a decisão é única. E só você que pode tomar. Ele convida. Eis que eu estou à porta e bato. Ele convida. Mas é você que tem que aceitar. É você que tem que abrir o seu coração e deixar Ele entrar e fazer morada. Oi, irmã Jussara, mas eu tenho que mudar. A mudança, como eu lhe digo, você aceita e deixa Deus fazer a obra. Tem alguém nessa manhã? O silêncio diz que não. Se você quiser, eu vou continuar insistindo, porque eu não sou de insistir, irmão. Quem me conhece sabe. Mas o Espírito Santo de Deus está mandando eu insistir. Peço à igreja que entre em oração, porque está uma batalha. Toca nesse jovem aí do lado. Rapaz.
sabes, hein? Rui, é o nome dele. Eu vou falar porque o Senhor está mandando. Tu sabes que Deus falou contigo. E tu sabes a resistência que está dentro de ti. Naramahaya sou rederei, tuik, ayanaras. Manaras ri, cheiras. Haikaras, rederebas. Daniel foi levado ao cativeiro e ele não se deixou contaminar com as bandejas oferecidas. Ele simplesmente optou por servir ao Senhor. E grande foi o que Deus fez na vida daquele jovem. Eu vou lhe dizer que muito mais do que lá fora, o Senhor tem para você aqui dentro do reino. Não se prenda com perdas, porque Ele acrescentará muito mais. Narasou rei da masterecas. Só precisa um passo. Naisou ruína masterecas. Tem um elo nessa família tão grande para ser quebrado. Rei caraço, rei derebas, deremanaias, dereste. Ruinarash, rei caribas, deribaradaias, sorrederai. Rasuinaraia, xeribaias, sorrera. Deus tem um projeto nessa. É família. Não é isolado. Mas também é uma resistência tão grande. Mas Deus está te dizendo: estou eu te chamando. Em meio a essa multidão,